Bom, então nós temos também um método de balanceamento de equações de oxirredução, que é chamado então o método do íon elétron. Esse método ele acontece em duas situações, e a primeira situação é em meio ácido, e eu trouxe já um exemplo para a gente trabalhar na prática. Então diz assim o exemplo. Reação do ácido oxálico H2C2O4 com íon permanganato produziu o íon manganês mais 2 mais CO2. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é então escrever a equação, tá? Essa equação então ela tá ocorrendo em meio ácido, então eu tenho que colocar ali qual é o estado de cada elemento, tá? Então, eu escrevo a equação, coloco o estado que está acontecendo, e a partir disso, como é uma reação de oxirredução, eu tenho que determinar, né, um NOx ali, para mim conseguir ver quem é que está oxidando e quem é que está reduzindo. Bom, então, aqui olhando, a gente está vendo que esse carbono é mais 3 no lado dos reagentes aqui, no ácido, e lá no lado dos produtos, no gás carbônico, ele é mais 4, tá? O NOx dele, então, aumentou, né? Sofreu uma variação, então isso significa que o carbono oxidou. Então, eu escrevo aqui a semi-reação da oxidação do carbono, né, do ácido a CO2, e agora ali o manganês, aqui no óxido de manganês, ele tá com NOx mais 7, e lá no íon, então, NOx passou para mais 2. Então, de mais 7 para mais 2, houve então uma redução, não, uma diminuição desse NOx. Então, isso significa que reduziu, né? O manganês, então, ele reduziu, e eu vou escrever a semi-reação da redução. E aí, pessoal, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou pegar, então, a semi-reação da oxidação primeiramente e vou balancear esses átomos, porque a gente consegue ver, né, que os átomos não estão balanceados, porque eu tenho 2 carbonos de um lado, tenho um carbono do outro, 4 oxigênios de um lado, 2 oxigênios do outro, 2 hidrogênios do lado e nenhum hidrogênio do outro. Então, eu vou ter que balancear. E como eu estou trabalhando com meio ácido, sempre quando eu balanceio os oxigênios adicionando água, tá? Mas primeiramente vamos balancear ali aquele carbono. Então, eu vou adicionar um 2 ali na frente do carbono dos produtos, e eu consegui então balancear o carbono, tem 2 carbonos de cada lado, e o oxigênio também ficou balanceado, tá? Porque eu tenho 4 oxigênios aqui nos reagentes e 4 oxigênios nos produtos, então. Aí ficou desbalanceado o meu hidrogênio, né? Então, eu vou ter que balancear esse hidrogênio, então eu acrescento no lado faltante de hidrogênio, eu vou adicionar então H+. Então, eu adiciono 2H+, e eu consegui então balancear todos os átomos dessa semi-reação. Porém, eu tenho também que balancear os elétrons, porque aqui no lado dos reagentes, eu não tenho cargas. Então, aqui no lado dos produtos, eu também tenho que ter essas cargas neutralizadas, tá? Então, ali, como eu tenho 2H+, para mim conseguir neutralizar essas cargas, eu tenho que adicionar, então, 2 elétrons, porque, né, vai neutralizar a carga. Então, eu adiciono mais 2 elétrons, tá?
E agora eu vou para a semi-reação, então, de redução. E aqui na semi-reação de redução, eu já olho os manganeses estão balanceados, porém o oxigênio não está balanceado, então eu tenho que balancear esse oxigênio e eu vou então adicionar água, tá? Porque eu balanceio os oxigênios no meio ácido, adicionando moléculas de água no lado faltante. Então ali eu tenho, né, 4 oxigênios no lado dos reagentes, então eu adiciono 4 moléculas de água no lado dos produtos e eu então consigo balancear meu oxigênio, tá? Só que quando eu adicionei água, eu também adicionei hidrogênios, né? Então eu vou ter que esses hidrogênios que eu adicionei, ele vai ter também que aparecer ali no lado dos reagentes. Então eu vou adicionar 8H+, tá? Então com isso eu consigo balancear os átomos. Porém, agora eu tenho que tomar o cuidado, né, de olhar as cargas, ó. Nesse lado aqui eu tenho uma carga negativa, 8 cargas positivas, que me dá um total, então, de 7 cargas positivas. E do outro lado, eu tenho 2 cargas positivas. Então, isso não pode acontecer. Eu tenho que balancear átomos e tenho que balancear as cargas também. O que eu vou fazer? Eu posso, né, então, adicionar cargas negativas aqui no lado dos meus reagentes, né, para balancear ali no lado dos produtos as cargas, né, para a gente ficar com as mesmas cargas, produtos e reagentes, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu adiciono, como eu tinha 7 cargas positivas aqui no lado dos reagentes e 2 aqui do lado dos produtos, eu adicionei então 5 elétrons, porque aí eu consegui neutralizar 5 cargas positivas, né? E fiquei com 2 cargas positivas, porque 7 menos, né, 5 cargas negativas, 7 mais menos 5, eu fico então com mais 2. Então, nesse lado eu fiquei com duas cargas positivas e desse lado aqui dos produtos também com 2 cargas positivas. Então, eu consegui balancear os átomos e as cargas, tá? Bom, ainda não acabou. Tem mais umas etapinhas. Então, agora que eu consegui balancear a semi-reação de oxirredução e a de oxidação e a de redução, o meu objetivo é juntar na equação global, tá? Porém, agora olhando aqui, eu tô vendo que os elétrons de um lado e do outro não é compatível, e isso não pode acontecer, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número de elétrons aqui da redução, tá? E vou multiplicar pela reação de oxidação, tá? Ok? Então, eu vou multiplicar todo mundo por 5, tá? E aqui embaixo eu coloquei, então, a equação da oxirredução multiplicada por 5. E o número de elétrons da oxidação, que é 2 elétrons, eu vou multiplicar, então, a semi-reação da redução, tá? Então, eu vou multiplicar toda a semi-reação da redução por 2. Então, tá aqui a semi-reação da redução todinha multiplicada por 2, tá? E agora, o que eu vou fazer? Agora sim eu posso somar, né, as semi-reações para ter, então, a reação global, tá ok? Só que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for fazer essa soma, tá? Porque a gente tem que somar somente o que tá ao lado esquerdo da seta, né? Os reagentes com reagentes e produtos com produtos, tá? Não tenho que cuidar para não confundir e acabar somando errado ou colocando produto em reagente, reagente no produto. Tem que tomar esse cuidado. Então, vamos lá, vamos somar. E aqui tá a soma, né,
Então, eu tenho 5 ácidos oxálicos, mais 2 íon permanganatos, 16H+, 10 elétrons, tudo isso aqui no lado dos meus reagentes. No lado dos meus produtos, então, eu tenho 10 CO2, mais 10H+, mais 10 elétrons, mais 2 íons manganês mais 2 e 8 moléculas de água. Bom, o que eu posso fazer agora? Agora eu posso, então, simplificar todo mundo que se repete de um lado, né, do lado esquerdo e do lado direito. Então, todo mundo que está lá nos produtos e está também, está nos reagentes e está nos produtos que está se repetindo, eu posso, então, cortar. E é isso que eu vou fazer. Eu corto esses 2 elétrons aqui. E também eu posso cortar aqui, ó, esse 16H+, com esse 10H+ aqui. Claro, né, que daí vai sobrar 6H+ aqui no lado dos meus reagentes, né? Então, eu escrevo aqui a reação global já simplificada e não esqueço de colocar o estado que esses átomos, que essas moléculas se encontram, tá? Então, eu tenho que colocar ali o ácido oxálico em meio aquoso, o íon permanganato em meio aquoso, 6H+ em meio aquoso também, e assim por diante. Então, a minha reação ficou, né? 5 ácidos oxálicos, mais 2 íons permanganato, mais 6H+, produzindo, então, 10 CO2, mais 2 íons manganês 2+, e mais 8 águas, tá? E agora eu vou conferir, né, se realmente os meus átomos estão balanceados. A gente sabe que já balanceou, né? Então, a gente dá uma conferida básica. Então, aqui, carbonos, 10 carbonos desse lado, 10 carbonos desse, manganês 2 desse lado, 2 desse. Oxigênio aqui eu tenho 28. Então, oxigênio aqui eu tenho 20 mais 8, tá balanceado. H+, deste lado eu tenho 10, 16, outro 16H+, então os átomos estão balanceados. Então, átomos ok, agora a gente tem que ver se as cargas estão ok, tá? Então, aqui no lado dos reagentes, eu tenho 2 cargas negativas e 6 cargas positivas, né? Totalizando, então, um total de 4 cargas positivas. E aqui no lado dos produtos, então, eu tenho 4 cargas, né? Porque eu tenho 2 cargas positivas do manganês e eu tenho 2 manganês, então eu tenho 4 cargas positivas, então está balanceado também as minhas cargas, tá? Então, é assim que a gente consegue balancear por esse método do íon elétron em meio ácido. E agora no próximo vídeo, então, eu vou ensinar como que a gente faz para fazer o balanceamento das equações em meio básico também por esse método.